Olá, meus caros. Nessa oportunidade eu vou trazer os 10 recados que Deus me passou. Recados, recomendações que eu tenho toda certeza, se nós fizermos, nós vamos ter a prosperidade do Senhor em nossa vida. E esses recados servem para você ter uma ideia de quem eu sou, naquilo que eu creio e também naquilo que visa o próprio canal. O primeiro recado é: não seja fanático. Você pode admirar alguém, algo, uma instituição, um palestrante, você pode admirar um familiar. Agora, não coloque ninguém, nada acima de Deus. Não coloque ninguém, nada acima dos princípios bíblicos, porque senão isto vira, com toda certeza, um pecado e você não tem a bênção que verdadeiramente o enriquece no acrescentadores de Deus sobre a vossa vida. O fanatismo é a pior de todas as coisas. Já é pior para os considerados mundanos. Imagina para aqueles que são cristãos, que devem seguir a Cristo e não a homens. Jesus disse bem claro: deixe o seu ego de lado ao afirmar que aquele que vem a ele tem que renunciar a si mesmo, carregar a cruz cada dia e seguir a Cristo. É a Cristo, não é a Beltrano, Ciclano, Fulano. Não é a você. Então, extirpe a egolatria também, a adoração a si próprio. Então, esse recado eu diria que é muito importante. Não ser fanático. Não sendo, muita coisa da sua vida vai ser melhorada com toda a certeza. Outro recado, o segundo recado: tenha em mente que o Senhor quer que você faça a sua parte. Ninguém vai fazer aquilo que é designado para você. Deus só irá fazer algo para você se, obviamente, você não puder fazer. Aquilo que é da alçada de Deus, Ele faz. Aquilo que é da sua competência, você deve fazer. Então não delegue a Deus e nem ao trem, e muito menos culpe a Deus se não der nada certo. Você tem que fazer as coisas. Você é responsável por tudo que faz ou deixa de fazer. Não fique nessa lorota pensando que, por exemplo, Deus vai fazer com que a janela se abra do céu e vai vir tudo na sua mão. Um emprego, um carro, uma casa, bens materiais, profissionais, uma vida familiar, até mesmo os dons do Espírito Santo. Tudo é a base da persistência, da sua dedicação, da sua vontade. Se você não tiver a vontade, se você não fizer por onde, você não recebe, inclusive a própria salvação. Jesus morreu de braços abertos para salvar todos, mas nem todos vão ser salvos exatamente porque não se achegam a Cristo. Se achegai-vos a mim, eu achegarei a vós. Então, esse é outro recado. Faça aquilo que você deve fazer. A Bíblia chega a dizer: se você sabe fazer o bem, não faz, peca. Então, se você sabe fazer, eu creio que saiba, principalmente você que é cristão, então faça. Porque ainda quando a pessoa não sabe, Deus perdoa o tempo da ignorância da pessoa. E esse vídeo já serve de alerta para tirar, inclusive, a ignorância da pessoa. O terceiro recado: leia a Bíblia. Não troque a palavra de Deus por nada. Não troque a palavra de Deus por uma fala de um homem, por uma revelação, por um sonho, por uma profetada, por um outro livro. Primeiro é a Bíblia, depois os demais livros. Inclusive foi assim que ocorreu comigo. O primeiro livro que eu li com afinco, com vontade, e todo foi a Bíblia. Depois eu fui ler várias outras coisas, eu me interessei, o próprio Espírito Santo me convenceu a examinar tudo e a reter o bem. Aí foram outros livros, foram jornais, foram revistas,
mas tudo fazendo paralelo com a palavra do Senhor. Então, leia a palavra de Deus, medite nela. Inclusive, meditar é mais do que ler, porque ler você só lê. Agora, meditar você acaba fazendo a reflexão. Deus fala ao seu coração. Quarto recado dos céus. Se possível for, se conseguir, eu sei que nem todos conseguem por conta de várias problemáticas, se santifique à base de jejum e oração. E esse jejum também pode ser simbólico, um jejum de santidade, de falar aquilo que agrada a Deus, de se proceder de modo como o Senhor agrada. E a oração também tendo a prática, porque não adianta você meramente ficar orando ou fazendo um diálogo com Deus e depois jogando tudo fora ao, por exemplo, quebrar um princípio bíblico de não mentir. Então, quarto recado, eu não estou seguindo uma ordem aqui necessariamente de importância, estou apenas salientando aqui, se santifique. Quinto recado, não dê dízimo, ofertas e votos para instituições que configuram-se como empresas, igrejas, empresas de famílias. Não faça isso. Se você vê alguém necessitado, ajude-o. Se tiver alguém na sua própria família necessitado, ajude, pois Jesus combateu a prática tradicional dos anciãos, que era guardar o dinheiro para o templo e não ajudar os pais. Era o que os anciãos pregavam para os demais judeus. Primeiro, os da família, honrar pai e mãe, depois o próximo, e aí igreja, se for o caso. Teve alguém que perguntou num vídeo que eu falei sobre a revelação que Deus teria me dado. Na realidade, não era revelação, a não ser uma revelação bíblica. Revelação do tipo que muitos dizem que é revelação. E ali eu falei exatamente para não dar dízimo para determinadas instituições. Claro que eu não detalhei muito, dá a entender que eu generalizo e sou contra o dízimo. Eu não sou contra o dízimo, eu sou contra o mau uso do dízimo. E outra, já expliquei aqui no canal, você pode usufruir do próprio dízimo. 10% do seu dízimo pode ser para você, mas tem que ser para o necessitado, para o levita, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Então não existe pecado você ajudar o seu familiar com dízimo, não existe pecado você ajudar o seu vizinho com dízimo, não existe pecado você ajudar qualquer que for o necessitado com dízimo. Ah, tem que entregar na casa do tesouro, tem que entregar na igreja, tem isso, lorota, mentira. Até porque no tempo da graça nós não temos nenhuma menção na igreja primitiva de dízimo, e sim de doações. E se vale num ato mais simbólico do que necessariamente cumprindo uma lei, até porque o dízimo não está ligado à lei dos 10 mandamentos, mas sim a outros tipos de leis esparsas, vamos dizer assim. E se formos seguirmos essa lei lá, se fazia do modo totalmente diferente que se faz nas igrejas. O dízimo era dado geralmente anual, o dízimo era comida, o dízimo era para órfãos, necessitados, viúvas, estrangeiros e levitas, e a própria pessoa que dava o dízimo podia usufruir, comer do dízimo, da 10ª parte. Então, vamos seguir aos tempos primórdios. Faça isto, que você não está pecando. Não dê o dízimo para picareta, para sustentar luxo de instituições religiosas de famílias. Ajude um pobre, que o Senhor vai lhe dar a bênção. Pois, como dizem Provérbios, aquele que ajuda o pobre, empresta a Deus e ele pagará o seu benefício. O dízimo não é obrigatório. Se você quiser dar por livre e espontânea vontade, dê para quem mereça, precise. Vamos ao 6º recado. Com relação a frequentar igreja.
recomendo que, se for o caso, necessário, e lá estiver realmente pessoas de Deus, que você fique na instituição ao qual Deus lhe chamou. Agora, se você vê abominação no lugar santo, como disse o profeta Daniel, quem lê entenda, quem vê, fuja. Fuja. Fique em casa e faça aquilo que eu já disse anteriormente. Ore, leia a Bíblia, santifique. Se puder falar de Jesus para alguém, evangelizar, fale de uma maneira equilibrada. Pois tem gente que é extremista. Acha que o meu trabalho não é trabalho, digo, espiritual, na obra. O trabalho só é válido se o camarada tiver um cargo, tiver um título, tiver uma igreja, estiver lá naquela igreja. Não é isso, não. Tem um monte com um rótulo, com um título de homem de Deus, de pregador de Deus, de presbítero, de diácono, enfim, de vários, mas que não segue a essência do evangelho, que só prega porque ganha dinheiro. Se não pagar, se não der um cachê, ele não prega, ele não vai atrás de almas, como ele diz que é tão a favor das almas, que quer ganhar almas para o reino do Senhor. Almas, como eu já disse, inúmeras oportunidades aqui, é tradução de dinheiro para picaretas. Então, analise bem. Deus vai olhar para a sinceridade dos nossos corações. Cornélio era um homem temente ao Senhor. Eu sempre utilizo esse exemplo. E você tem que ir para os exemplos bíblicos, não é o que dizem por aí pastores que às vezes nem lê a Bíblia toda. Então Cornélio era um homem temente ao Senhor, dava esmola, fazia aquilo que Deus até gostava. Só que precisava para ele duas coisas: aceitar Jesus Cristo, o Filho de Deus, e receber o Espírito Santo. Deus, usando de infinita misericórdia, tocou no coração do apóstolo Pedro para que ele rompesse o preconceito dele e fosse pregar para Cornélio. Assim sendo, Pedro vai lá, prega, Cornélio recebe o Espírito Santo, pois teria aceitado a Jesus Cristo. Eu pergunto nessa passagem, Cornélio ficou onde ele estava ou seguia necessariamente a igreja ou aquilo que Pedro pregava? Aliás, aquilo que Pedro pregava, tudo bem. Digo, onde Pedro estava pregando? Não. Ele ficou possivelmente na sua redondeza, na sua casa, ou ali próximo dos vizinhos, mas dando bom testemunho a Deus. E no tempo da igreja primitiva nós não tínhamos templos. Eles pregavam na rua, nas praças, às vezes visitavam sim a templos, mas grande parte do ministério, assim como Jesus Cristo fez o seu ministério, fora do templo. Eles se reuniam em casa, quando eram perseguidos, em cavernas, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares, ele contempla cada um, desde que adore o Pai em espírito e em verdade. Se nós estivermos adorando o Senhor em verdade, pode ser no local que nós estivermos, porque senão Deus não teria feito um terremoto para romper as grades da prisão, e Paulo e Silas, que cantavam e louvavam, que pregavam, cantavam, oravam e cantavam, melhor dizendo, ao Senhor, não fossem, portanto, soltos. Quer dizer, se Deus não visse o louvor e a oração de Paulo e Silas, jamais eles seriam soltos. E onde que eles estavam? Estavam na prisão. Então Deus ouve. Então pare com essa balela de sacralizar quatro paredes, uma instituição, um templo, um altar. Chega. Disse Jesus para a mulher samaritana: chegará uma hora que nem no templo, nem nos montes, e nem no templo em Jerusalém adorareis a Deus, mas sim em espírito e em verdade, porque o Pai vem buscar aqueles, ou adora, gosta daqueles que adoram em espírito e em verdade, e o Pai é espírito e procura tais adoradores que adoram em espírito. Analisar. Então, com equilíbrio. Aquele que está apartado, entre aspas, de instituição religiosa, não está apartado necessariamente de Cristo. É só você analisar pelos próprios frutos. Do mesmo modo que muitos que estão dentro do sistema religioso podem ser, sim, com toda certeza, homens e mulheres de Deus.
Já outros, bem como aqueles que estão fora, pode não ser. Então, o recado é o seguinte: não despreze aqueles que você pensa que não são de Deus, pois não estão no sistema religioso. Não seja preconceituoso que nem Pedro. Porque essa questão de desigrejado, que já vem um rótulo, inclusive de muitas igrejas falando disso, para que não percam seus próprios membros, então eles utilizam um rótulo bastante ruim, uma pecha, uma marca ruim, para dizer para os membros: olha, é desigrejado, adijado do Evangelho. Desigrejado não existe, nós somos a Igreja de Cristo. O que podemos dizer, talvez, destemplados ou fora de instituição, os desinstitucionalizados, sei que existe esse termo. Sétimo recado: veja tudo, examine tudo e retenha o bem. Não tenha preconceito. Antes de falar qualquer coisa, veja. Não seja precipitado, porque nós iremos dar conta diante de Deus de toda palavra frívola que nós dissemos, toda palavra precipitada. O Bruno está com barba, o Bruno vai para o inferno. O Bruno falou da IPDA, o Bruno vai para o inferno. Mas não sabe o que foi falado, não examina o conteúdo. Deus não é arrogante do jeito que você é. Deus conhece nós por inteiro. Conhece que uns têm intelectualidade, outros não têm tanta, no sentido de ter conhecimento. E Deus vai julgar cada um conforme as suas obras e conforme os seus saberes. Você que é ignorante, Deus vai tratar dentro das possibilidades de julgar uma pessoa ignorante. Uma pessoa que tem conhecimento, ele vai julgar de acordo com o conhecimento. Tanto é verdade que a palavra de Deus nos diz: não queira ser mestre, porque duro é o juízo. Deus vai cobrar mais. Mas não quer dizer que seja proibido ser mestre e proibido falar a verdade. Então pare com essa tolice criada, inclusive propriamente por instituições religiosas que ensinam seus membros a serem haters para terem uma espécie de defesa, ou que isso configura uma espécie de autodefesa para eles, porque é atacando ou contra-atacando, melhor dizendo, que eles permanecem, pois não importa se é verdade ou mentira, importa é que contra-ataque e para estar falando de nós, mesmo que seja verdade. Examinai. E aí tem a ver, isso que eu estou falando, com o fanatismo. Se você é fanático, você está preso ao seu ídolo. Você está alienado ali. Você está com a cabeça achatada ali. Tudo que eles dizem, você diz amém, 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 amém. E aí você vai fazer contenda, conflito com outra pessoa que enxerga tudo que está ocorrendo e que está lutando, inclusive, para o seu bem. Aí você vai ser contra. Porque você não sabe fazer a diferença de Deus e religião ou instituição, de homem e Jesus Cristo. Tome cuidado, examine tudo. Jamais faça como muitos fazem pelas redes sociais. Não vê um conteúdo, não vê um vídeo por completo, não vê um áudio por completo, não vê uma mensagem escrita por completo e já sai lá, ou dando dislike ou falando asneira. Porque Deus não é assim. É examinação por completo, assim como faz um juiz, examina, ou pelo menos deve fazer, examina todo o processo. Tudo aquilo que está nos autos. Oitavo recado aqui, Bruno G, para você seguir e ter uma vida com toda certeza bem com Deus, próspera e com a salvação garantida. Olhe só para o autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo,
Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, nem para homens, nem para animais, nem para a natureza, nada. Só para Jesus. Porque se você parar para analisar e deixar as cargas negativas lhe atrair, as influências ruins, você se desvia da verdade. Eu falei num vídeo já faz algum tempo aí no canal sobre pessoas que fizeram a confusão de unir ou de achar que Deus e religião é a mesma coisa, e não é. E por conta disso acabaram se desviando da verdade de Cristo, indo para o mundão, e o diabo foi lá, pegou essa pessoa e acabou ceifando. Ou, se não, deixando traumas e sequelas, ferindo. Então tome muito cuidado. Não olhe para o seu pastor de estimação. Por isso que eu falo para não ser fanático. Por isso que eu falo para vocês, isso serve para mim, obviamente, não ser alienados. Nós não podemos ser alienados. Então, é só Jesus. Por que eu estou dando esse recado? Porque a maioria das coisas que eu estou falando aqui são experiências próprias. Eu passei por uma série de coisas, por um processo que muitos nem imaginam como foi, e o que eu estou falando aqui são as mais puras verdades. Que depois de 15 anos, ou nesse longo tempo de 15 anos de convertido, ter aceitado a Cristo, é que eu comecei a compreender as coisas e fiquei um pouco mais maduro na fé. E esses são os recados desses 15 anos de experiência fora e dentro de instituição religiosa, mas com Deus. Eu tive um momento que eu já contei, relatei lá nos relatos da minha fé, que eu fiz essa mistura suicida de Deus e religião. E se não fosse a misericórdia de Deus, talvez hoje eu não estaria aqui no YouTube. Mas tudo é, como eu creio, o agir de Deus. Então, faça isso que eu lhe disse. Olhai só para o Senhor. É difícil às vezes, porque às vezes você tem um pastor admirável e do nada ele cai em adultério e você fica assim, mas não era o santo? Você tem uma figura de um homem e uma mulher de Deus, o que você olha e faz uma coisa. Pois é, o próprio Cristo sofreu com isso. Todos o traíram, querendo ou não, indiretamente, pois eles não fugiram de Jesus, sabendo que os judeus queriam matar ele. Os próprios irmãos de Cristo não acreditavam nele. E tantas outras coisas que quem lê a Bíblia sabe o quanto Jesus sofreu. Agora ele diz, tem de bom ânimo que eu venci. Se ele venceu, com a fé nele nós vamos vencer. Porque só ele que nos basta. Nono recado. Já estamos chegando ao final. São 10. Você deve ter disciplina. Tem uma música do cantor já falecido, que é uma poesia que diz: disciplina é liberdade. A disciplina é você colocar em prática aquilo que você aprendeu. E Jesus disse: vinde e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Aquilo que você aprendeu de Jesus, por ter lido a Bíblia, por ter ouvido a palavra de Deus por intermédio de um servo dele, por tantas coisas que sucederam, você aprendeu o recado do Senhor, coloque na prática. Seja disciplinado. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Tem gente que se apega à questão da oração e não sabe que necessariamente oração sem vigilância não é nada. Oração sem disciplina não é nada. Sem conduta cristã não é nada. Você tem que fazer as duas coisas. Senão você vai ser só um cristão de lábios. E Jesus repreendeu isto. Porque muitos me honram de lábios, mas seu coração está distante. Então tenha disciplina. Tente aplicar tudo que você aprendeu para ser uma pessoa abençoada. Tente. Às vezes não é fácil. Eu não sou melhor do que ninguém. Porque eu entendo, aprendo, muitas das coisas eu não coloco em prática, mas eu luto.
E lembrando que algumas coisas a gente pode fazer, outras é meio complicado, assim é verdade. Mas com a ajuda do Senhor nós vamos vencer todas as coisas, porque nele somos mais do que vencedores. E por fim, o 10º recado: seja uma pessoa grata a Deus. Seja uma pessoa que louve ao Senhor por tudo, pelos momentos bons ou ruins, pelas dificuldades, mas que o Senhor está presente contigo. Louve ao Senhor pelas vitórias. Não seja mal agradecido, porque quem tem nos sustentado até o presente momento é o Senhor, com toda certeza. Não duvide das promessas do Senhor. Não seja ingrato. Por exemplo, o Senhor te dá saúde, o Senhor te dá tantas coisas, e você não retribui para outras pessoas, e muito menos diz obrigado ao Senhor. Às vezes você perde tempo com tantas coisas na sua vida, uma bagagem deletéria, com coisas ruins, e não consegue nem ter um particular com o Senhor para dizer: Senhor, meu Deus, obrigado por tu poder me ouvir, pelo Senhor ouvir a minha voz. Então nós devemos ser gratos por tudo e seguir a vontade dele. Bom, em síntese, eram esses 10 recados, teria outros. Só que, se a gente parar para analisar, em cada um que eu já falei, encaixaria os outros. Por exemplo, quando eu falo de alienado, ou para não ser alienado, não ser fanático, é para ser equilibrado. Quando eu falo que é para você se santificar, você já sabe que é orar, que é jejuar, que é ler a Bíblia. Quando eu falo de ler a Bíblia, você já sabe que é meditar na palavra do Senhor, procurar estudar mais de Deus. Quando eu falo para você não criticar sem antes conhecer as coisas, eu estou dizendo automaticamente que é para você buscar a informação, entender melhor, ouvir o outro, porque, como diz o ditado, ouvir é ouro, falar é prata. Ouça mais do que propriamente fale, que você tem 2 orelhas exatamente para ouvir mais. Depois que você ouviu, então tenha um raciocínio e dê a sua ideia. Não seja tolo, porque a Bíblia em Provérbios diz que o tolo ele é precipitado. Ele fala pelos cotovelos, ele não examina, ele já sai atacando, ele é fanático, ele é alienado, ele é isso, ele é aquilo outro. Isso e aquilo outro, leia-se em coisas ruins, né? Não é em coisas boas. Enfim, se a gente fosse colocar subclassificações do que eu falei, daria muito mais de 10 recados. Mas creio eu que esses 10 são bastante interessantes, verdadeiros e que eu aprendi ao longo dessa jornada. Que Deus os abençoe. Peço que você examine bem todo o conteúdo do canal, os vídeos, antes de dar o seu comentário ou de estar, inclusive, me xingando, porque muitos ficam falando o seguinte, que eu xingo os outros, eu falo mal dos outros quando estou comentando, quando estou noticiando, quando estou fazendo uma reflexão acerca de algumas situações. E não estou passando pano para nenhuma instituição que esteja errada, e também quando está fazendo coisa certa eu falo. Agora, eles podem, ou essas pessoas acham que podem, falar mal da minha pessoa. Eu também sou irmão, ou você é mais do que eu. Então, pare para analisar. Eu também sou uma pessoa que sigo, procuro seguir a verdade de Cristo. É claro que eu sei, assim como Cristo não agradou a todos, que eu não vou agradar com toda certeza a todos. Mas é necessário também passar esse
recado. Aquele que quiser ajudar o canal, ajude. Abaixo dos vídeos tem como você ajudar com uma oferta mínima que for, ou sendo membro do canal. Teve um que chegou a dizer: como é que eu vou ajudar esse camarada que ele só fala mal de instituição religiosa? Não viu nenhum por cento dos meus vídeos, com toda certeza, e creio que os próprios vídeos que ele viu, não viu nem 2%, vão até aumentar, nem 2% exatamente dos minutos ou do tempo do vídeo. Então, com essa gente frívola, precipitada, não dá para comunicar. Eu nem espero a ajuda dessas pessoas, eu espero a ajuda de pessoas que realmente compreendem exatamente o meu propósito aqui, minha missão aqui. E também não forço ninguém, aquele que puder, ajude. Se não puder, amém. Ore, compartilhe os vídeos, se for o caso, deixe o seu like. Abraço e até uma próxima. Crendo que a nossa recompensa vem de Deus, não vem do homem. Assim como Deus abriu essa porta para mim estar aqui falando, que é o YouTube, que eu nunca imaginei estar num canal no YouTube e muito menos pregando a palavra de Deus. Porque tudo é palavra de Deus, até quando você pensa que é crítica à sua instituição tão amada. Você tem que amar Jesus Cristo, não é a tua instituição, tá? Você tem que amar ao Senhor teu Deus e ao próximo a si mesmo. Não é idolatrar o seu pastor, não é fazer briga e picuinha com aqueles que pensam diferente, principalmente porque tem embasamento bíblico, porque você ama aquela pessoa. Então quer dizer que aquela pessoa se atirar da ponta da barca, você vai se atirar? Quer dizer, se aquela pessoa for para o inferno, aquele pastor for para o inferno também, você vai? Você vai ver o erro dele, vai estar aplaudindo? O tamanho da loucura. Deus fala melhor ao vosso coração, ou aos vossos corações, e dê esclarecimento, e até uma próxima.